Isabel, isto tem sido um prazer, este encontro com as novas tecnologias, não é? No Facebook, sem fazer publicidade, não é? Mas realmente, se não fossem estas novas tecnologias, nós não teríamos esta sensação de sermos amigas de longa data, apesar de nunca nos termos abraçado, tocado e visto em pessoa, não é? Portanto, isto realmente é fascinante e para mim é uma vontade, é uma emoção muito grande. Eu aqui há uns dias fiz as contas e eu estou fora de Portugal há mais de 25 anos, o que quer dizer que é a maior parte da minha vida já. E portanto, isto para mim, eu já me sinto ao mesmo tempo extremamente portuguesa, porque eu chego, a primeira coisa que eu quero é encontrar uns carapauzinhos fritos e um bolo de bolacha, portanto, coisas muito portuguesas. Caldo verde. Caldo verde é menos para mim. Mas depois em outras coisas já me sinto assim mesmo muito extraterrestre, muito estrangeira e portanto acabamos por ter esta dupla identidade que somos ao mesmo tempo portugueses, somos ao mesmo tempo qualquer coisa de outro que pode ser europeu e portanto acabamos por não ser nada ou ser muita coisa ao mesmo tempo. E para mim vir a Portugal e estar aqui convosco e amanhã na Assembleia da República, etc., para mim é uma volta à mátria. É realmente aquele cordão umbilical que no fundo está sempre lá e que não é no parte do cotidiano, porque eu falo português só com o meu filho em casa e portanto o português não faz parte da minha vida. E voltar aqui e falar em português para mim foi um desafio, isto foi muito preparado para eu poder ter um português que consegue ter assim alguma fluência, porque senão é assim um horror. Portanto é um prazer. Eu talvez antes de vos falar do meu percurso e de todas as questões que a Isabel me propôs a partilhar convosco, se calhar eu gostaria que nós fizéssemos uma tour de table. Sim! Pronto, lá está. Como é que se diz? Uma breve apresentação. Sim, de cada pessoa, porque assim eu sei quem são e nós temos outro contacto, sendo um pequeno grupo, é mais simpático. Exato, e porque é que estão aqui, de certa maneira, rapidamente. Sim. Paulo Drummond Braga, sou investigador do Claypool e da área da História. E colaboro com a Cátedra Infante de Henrique, também com o professor José Eduardo. Lucília Gomes, eu sou da área da Teologia. Paula Carreira, eu estou agora na área de Filosofia e também trabalho com o professor José Eduardo Franco nos projetos do Claypool. Florentino, sou Florentino e estou a fotografar. Fantástico! Sim, exatamente, fantástico. Eu estou a ver alguém ali atrás, não consigo. Boa tarde, o meu nome é José Bernardino. Já nos conhecemos por e-mail, sim. Fantástico! Fantástico! Obrigada. O José foi a alma da organização, graças às Isabéis. Bicéfala. Da organização Bicéfala. Hoje e amanhã. Exatamente. Obrigada por tudo. Ele centralizou todos os contactos e reservas das pessoas que se inscreveram para a Assembleia da República. Sou jurista e também colaboro com o professor José Eduardo Franco. Muito obrigada. Ali. Sim, somos todas pessoas, mas ela também. Ela está atrás da câmara. Meu nome é Alexander Hill e sou estagiário aqui. De onde? Irlanda do Norte. Fantástico. Bem, eu sou Miguel Oliveira e nasci na Alemanha, agora estou a viver em Portugal, sou professor na FLUL, no CLI, no Centro de Línguas, e também estou a colaborar agora aqui nos projetos do professor. Muito obrigada. Célia Cordeiro, e sou doutora em estudos lusófonos, literatura e estudos culturais, acabei doutoramento na Universidade do Texas, em Austin, e estou à procura de uma nova casa. Okay. E é originária do Texas? Não, Açores, sou portuguesa. Portuguesa dos Açores, com carreira nos Estados Unidos. Sim. E agora aqui em Lisboa. De passagem. De passagem, fantástico. Para o mundo, não sei para onde. Muito obrigada. Cristiana Lucas, sou formada em Estudos Clássicos, com doutoramento em História e trabalho no Claypool já há uns 10 anos, portanto, fundadora desta iniciativa. Fantástico, um prazer e parabéns. E eu já nos conhecemos. Nós já nos conhecemos, toda a gente conhece, também, pronto, faço aqui a ponte entre a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Lisboa.
através do Claypool, precisamente, e da Catherine Infante do Henrique. Muito obrigada, muito obrigada. É realmente um prazer. Por onde começar? As mulheres e a Europa. Um grande tema. Se calhar começava por vos falar de um pequeno episódio que me aconteceu há algumas semanas atrás. O meu filho, que tem 13 anos, eu só tenho um rapaz, portanto o trabalho que eu faço para haver mais participação feminina não é sequer pelo meu filho, é pelo mundo, não é? Mas tenho um filho feminista, que se define ele mesmo como feminista, para quem estas questões de homens e mulheres já não são um tema, porque sim, claro, somos todos iguais, devemos ter direitos e oportunidades iguais, e portanto, para ele ele é um real feminista. E veio alguém dos Estados Unidos que lhe trouxe um livro assim, mas assim, daqueles gigantes, porque ele quer ser engenheiro ou arquiteto, anda ali a hesitar. E portanto, era um livro assim, sobre os grandes engenheiros e arquitetos da história da humanidade. Não havia uma mulher. Haviam milhares de nomes. Milhares. Eu comecei a folhear o livro, centenas de páginas, não havia uma mulher. Nós sabemos que as mulheres foram excluídas da educação e durante a Idade Média as poucas que tinham, ou aquelas que tinham coragem para tentar ter algum conhecimento e acumular alguma sabedoria rapidamente se expunham a ser queimadas por ser bruxas, portanto, muito rapidamente aquelas que tentavam ter algum papel na sociedade local desapareciam, não é? E depois, progressivamente, foram sempre invisíveis na história. Nós temos mulheres que foram faraós, temos mulheres que foram grandes filósofas, grandes matemáticas na Grécia Antiga, etc. Mas nenhuma delas aparece nos livros de história. E, portanto, foi muito interessante eu ter olhado para aquele livro gigantesco onde não havia uma mulher engenheira nem uma mulher arquiteta, e foi interessante porque eu pedi a uma amiga minha que era mais nessas áreas e ela fez-me uma lista gigantesca das mulheres arquitetas e engenheiras que se têm distinguido ao longo de pelo menos o último século. Portanto, realmente existe assim um problema estrutural de invisibilidade das mulheres. E o projeto de que a Isabel estava a falar, das Founding Mothers, das mães fundadoras, não é? Que a Maria Pia, em Roma, está a fazer um doutoramento sobre isso. É um projeto onde me interessa, onde me tenho debruçado de maneira particular. Para mim, o meu percurso começou já há muito tempo. Eu tenho 47 anos, eu nasci ainda num Portugal com uma ditadura e vivi os meus primeiros anos de vida em Timor. Portanto, em Timor-Leste, rapidamente, os meus pais tiveram de ser evacuados pela invasão indonésia, e depois aqui os meus primeiros anos de vida em Lisboa foram pautados pelas visitas regulares que os meus pais faziam, uma coisa que eram os campos, a zona do Jamor, do Vale do Jamor, onde estavam os refugiados que vinham de Timor. E já nessa altura, apesar de todos serem vítimas e o conflito ter feito um dano irreversível físico e psicológico, não é? Em famílias e na sociedade no geral, eu percebi-me que as mulheres não só eram vítimas desproporcionalmente, porque elas não só as perseguições, a tortura, a violência que acontecia com os homens, elas também as tinham, e depois tinham uma dimensão adicional que era viverem uma política de genocídio no seu próprio corpo. As violações, a esterilização massiva, por outro lado, em alguns casos, uma política de integração, de miscigenação, se disse em português? Sim. Por parte dos indonésios, que violavam as mulheres locais para terem filhos mistos, para que esses filhos mistos fossem agente de integração e de coesão, para que a própria Indonésia já não fosse um agente externo, mas que fosse um agente aceite parte da própria sociedade. E, portanto, eu comecei muito, muito cedo, não é, ainda miúda, a perceber-me de que as mulheres
e eu não gostava nada disso, as mulheres eram particularmente vítimas em situações daquelas. E depois comecei, evidentemente, é assim um reality check, não é? Abre-se assim os olhos para o mundo, que se eu não tivesse vivido aquelas experiências, eu provavelmente não teria visto. Porque eu, pessoalmente, nunca fui violada, nunca fui discriminada de forma atroz. Eu, pessoalmente, nunca vivi estas histórias. Mas fui-as observando ao longo da vida. Estas mulheres de Timor abriram os olhos para a realidade. Aos 16 anos comecei a fazer manifestações e abaixo-assinados pela questão de Timor, e depois muito rapidamente comecei a trabalhar a nível internacional com as Nações Unidas, com as várias agências, etc. E comecei a ver que a história se repetia. E comecei a achar muito interessante ver, por um lado, nós termos as mulheres como principais vítimas, elas são as mais pobres entre os pobres, são as mais, como dizer, violadas não é o sentido, porque depois tem logo uma conotação sexual, mas são as mais expostas à violência durante guerras e conflitos, e são aquelas que têm, por outro lado, um papel fundamental de criação de riqueza e de criação de estabilidade e de criação de comunidade onde quer que nós vamos. Em Timor era a mesma coisa, mas depois eu vi acontecer desde o Saara Ocidental, ao Mali durante os conflitos, aos Balcãs durante o período da guerra e pós-guerra, e portanto comecei-me a interessar muito pela relação entre mulheres e o poder, mulheres e tomada de decisão. Como é que as mulheres se tomam as rédeas das suas próprias vidas, das suas comunidades e dos seus países ou das suas estruturas para fazer uma diferença para melhor. E comecei a perceber-me de que não há grupos monolíticos. Eu não acredito que o género sejam duas caixas. Nós somos homens e somos mulheres. Comecei a estudar identidade de género, e comecei muito a interessar pelo facto da identidade do género ser um dos nossos layers, um dos nossos elementos, não é? De constituição de quem nós somos. O género é muito importante, é determinante e determina, por exemplo, se eu às vezes posso ter acesso a um trabalho ou não. Se eu vou ter um salário ou se vou ser paga 17% menos, que é a média da Europa, só porque sou mulher. Se tenho 75% de possibilidades de ser vítima, eu não gosto da palavra, de assédio sexual em relação a um colega meu, só por causa da variável género. Mas temos muitas outras, a etnia, a cor, a classe social, o país de onde se vem, a idade. Temos imensas variedades que definem o que nós somos e, portanto, nós somos todos iguais. Portanto, eu não acredito em grupos monolíticos em que há... Monolíticos? Não. Homogéneo. Blocos estanques. Pronto, blocos estanques. Ser homem e ser mulher. Eu encontrei na minha vida, e hoje em dia é a mesma coisa, imensos homens que são tão inclusivos, são tão éticos, têm uma noção de sustentabilidade, de liderança sustentável como as mulheres. Eu não acho e não me dedico à liderança feminina porque acho que as mulheres fazem melhor. Eu acho simplesmente que as mulheres têm direito de fazer tanto quanto. E conto-vos uma história, mais uma vez, do meu filho, que é muito engraçado, porque no outro dia nós estávamos a preparar um evento e ele estava-me a dizer: "Oh mamãe, mas se calhar organizamos um grupo de homens e um grupo de mulheres." E depois parou e disse: "Não mamãe, se calhar não é boa ideia porque as mulheres vão ganhar rapidamente." E eu disse: "Então e porquê?" Porque as mulheres são mais inteligentes." E eu fiquei muito chocada, mas na realidade fiquei muito chocada. Eu disse: "Oh filho, não sou nada, mas também não sou menos. Mas também não sou menos." Lá está, não há que passar sequer de um extremo ao outro. Sim. Lá está, não são menos. Há homens e mulheres inteligentes, como há homens e mulheres generosos, como há homens e mulheres que são bons líderes, como há homens e mulheres que são maus líderes, como há homens e mulheres que são competitivos, como há homens e mulheres que são profundamente estúpidos, e como há homens e mulheres que não se importam nada com ninguém, só se interessam com o seu ego e como temos visto no mundo. Portanto, na realidade é importante, o que para mim é fundamental é que tenhamos todos, homens e mulheres, a oportunidade
de preencher e realizar o nosso valor. Estávamos a falar de mérito na sexta-feira. Cada um tem os seus objetivos, os seus sonhos, as suas competências, os seus talentos, as suas forças. E um homem que queira ser bailarino não deve ser discriminado. Como eu vi muitos miúdos a serem discriminados e porque eles querem ser bailarinos e não faz parte da caixinha em que os homens são considerados masculinos e viris. O coitado do rapaz que chora na escola ainda é chamado de mariquinhas. Isto é uma violência enorme que se faz a um ser humano. Portanto, eu quero que o mundo que eu gostaria que existisse é um mundo em que os rapazes e os homens se podem permitir tudo o que as mulheres se podem permitir, as emoções, a empatia, o poder chorar, o poder rir, o poder ser livres de ser criativos, de dançarem, de serem extrovertidos, de viverem bem com o papel de pais, com o papel de carers, de cuidadores. Que porque depois quando eu trabalho com homens líderes, ou não só líderes, mas com homens líderes que são um pouco o meu nicho, está lá e depois é frustrado porque a sociedade não lhes permitiu viver plenamente esse papel e depois vivem em crise com os filhos, vivem em crise com as mulheres, vivem em crise com os colegas porque ninguém os ajudou a viver aquela emoção, aquela parte toda do qual eles foram obrigados a ser cortados porque foram socialmente construídos para se limitar naquelas áreas. E por outro lado, as mulheres que acabam por ter de abdicar de uma quantidade de coisas no mundo profissional onde poderiam dar um contributo às suas sociedades, onde poderiam ser elementos de progresso, poderiam ser elementos de criatividade, de inovação, de um outro tipo de mentalidade de trabalho, de organizações que no mundo atual, o tal mundo VUCA, que é um mundo volátil, um mundo imprevisível, um mundo complexo, ambíguo, onde tudo está a mudar de uma forma radicalmente exponencial e onde temos imensos desafios todos interrelacionados e onde sabemos que com a inteligência artificial, com os algoritmos, com a robotização, com tudo isso, nós daqui a menos de 15 anos vamos ter o tipo de sociedade, o tipo de trabalho, tal como nós o conhecemos hoje em dia, vai radicalmente ser transformado. Já está a ser transformado, mas daqui a menos de 15 anos, 2030 é o que a Comissão Europeia utiliza, nós vamos ter sociedades profundamente diferentes e onde o que foram aquelas competências tradicionais dos homens e que as mulheres tentaram imitar, não é, para poderem chegar lá, são aquelas competências que mais facilmente os robôs e as máquinas estão a ser capazes de desempenhar, porque são mais lineares, porque são mais matemáticas, porque são mais sistemáticas e, portanto, o que é que sobra para nós seres humanos? Sobra a criatividade, sobra a empatia, sobra a capacidade de criarmos comunidades para podermos sobreviver como sociedades. No fundo, porque nós não sabemos, com as mudanças climáticas, os problemas ambientais, o mundo que vai ter 8,5 bilhões de seres humanos em 2030, com recursos que são cada vez mais escassos, com todos os problemas que nós estamos a ver a nível de segurança, a nível de política, a nível de economia, a nível de finanças, a nível de tudo nas nossas sociedades, nós, seres humanos, estamos numa fase em que a sobrevivência já é um tema importante que nós temos de considerar e onde as competências que nós vamos precisar como sociedades são competências que durante muitos séculos eram exclusivas das mulheres, só eram permitidas para as mulheres. Não é que os homens não as tenham, mais uma vez, é simplesmente, socialmente, os homens foram formatados, não é? Durante muitos séculos a serem os soldados, a serem os combativos, a serem aqueles que vão lá fora e têm de ser agressivos e, portanto, não se podem permitir emoções, não se podem permitir pensamentos demasiado out of the box, têm de ser de uma certa maneira para sobreviver. O mundo atual já não é assim. E, portanto, nós estamos numa fase, eu gosto muito de dizer que nós somos pioneiros e é uma fase para mim fascinante da história em que vivemos, porque nós somos realmente pioneiros numa nova era. Porque vivemos durante séculos, milénios até, com sociedades onde os papéis de género foram muito estáveis.
Os homens eram os providers, os homens tinham o espaço público, os homens tinham o poder no espaço público, na polis, e depois tínhamos o espaço privado, onde a mulher tinha bastante mais poder, mas onde tinha o papel de caring para os filhos, caring pela casa, caring pela família, caring pelos mais velhos, pela comunidade, e portanto os papéis foram muito estáveis. E nós, desde o século passado, que vimos estes papéis começarem a transformar-se, e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram foram momentos de uma alavanca incrível, o que me faz ter uma grande perspectiva em relação à história, como até os maiores momentos de horror podem ter consequências positivas se vistos na linha do tempo. Portanto, as mulheres não teriam tido direito ao voto, ou poderiam tê-lo tido muito, muito mais tarde, se não tivesse sido a Segunda Guerra Mundial e tudo o que gerou nas sociedades europeias, sobretudo na inglesa. E, portanto, nós temos, este ano, celebramos 100 anos da primeira aceitação de voto para a mulher, mas ainda estamos muito longe. Quando começamos a falar dos vários indicadores de igualdade de oportunidades a nível económico, social, a nível de acesso ao poder, os números variam. Um dos números que eu ouço mais frequentemente citado são 147 anos. 147 anos até que se possa realizar uma paridade de oportunidades e de direitos, e isto considerando um ritmo de progresso como aquele que se tem vivido nas últimas décadas. Ora, só olhando para os últimos 2 anos da nossa história na Europa, as regressões não têm sido poucas, devido à crise económica, devido a um certo tipo de populismo que tem vindo a emergir, devido a alguns países da Europa Central e de Leste se terem vindo politicamente a virar cada vez mais para modelos extremamente conservadores e, portanto, os direitos das mulheres têm vindo a sofrer uma grande regressão. Portanto, estes 147 anos não contam com regressões, contam com um progresso relativamente constante. Portanto, nós podemos estar a falar ainda de muitos séculos. E enquanto alguns séculos não são nada na história dos milénios da humanidade, não é? Nós temos umas vidas pequeninas, não é? E, portanto, mesmo os 147 anos é uma chatice, não é? Porque já não dá para no meu caso é o meu filho, mas já não dá para os nossos filhos, já não dá para os nossos sobrinhos, já não dá para os nossos netos. É muito longe, não é? É muito longe na nossa pequena esfera de vida. E, portanto, ainda não estamos lá. E para mim, há muitas coisas que têm de ser feitas e que podem ser feitas. Há muita gente a fazer coisas fantásticas em Portugal, na Europa, no mundo. Eu achei que a certa altura estava numa boa posição para dar um pequeno contributo. Quando comecei a olhar para estes problemas realmente com muita seriedade, percebi-me que, para além dos estereótipos de género e destas mentalidades que estão habituadas a estes séculos todos de caixinhas, tu és homem, fazes assim, não é? Prescriptive, como é que se diz prescriptive? Prescritivo, reguladas. Exato. Portanto, tu és assim, vais ser assim, e tu és mulher, vais ser assim. Portanto, nós temos, e há estudos interessantíssimos que mostram como logo nos primeiros dias de vida nós vamos falar com um tom de voz diferente, totalmente inconsciente, mas vamos ter um tom de voz totalmente diferente quando um bebê menina chora de quando um bebê menino chora. A bebê menina, vamos ter uma voz muito mais soothing, muito mais pode chorar e eu vou continuar a gostar de ti, vai. E ela vai chorar cada vez mais, quer atenção. Pronto. E depois temos adultas, e o que é que nós temos? Temos na nossa sociedade um grande problema das depressões no feminino. Porque as mulheres, é muito interessante, quando nós trabalhamos em inteligência emocional e temos as 4 grandes emoções, a tristeza, a raiva, a alegria e o medo. As mulheres são, de certa maneira, interditas à utilização da raiva
Portanto, tudo o que são injustiças, tudo o que são coisas que nós temos tendência, desde esta formatação, a interiorizar e a utilizar o que chamamos a emoção raquete, que não é aquela que seria apropriada, é a outra que nos permite a sociedade e o contexto onde vivemos. E no caso da menina, o que é que nós fazemos? Oh, coitadinha! É a tristeza. E, portanto, quando chegamos a adultas, as mulheres encontram situações de discriminação no trabalho, de injustiça de vários tipos, e vão virar essa emoção para a tristeza, muito mais frequentemente. Os homens é ao contrário. O menino chora, e muito mais, um bebê, nós vamos ter sempre, sobretudo na fase atual, temos um tipo de pedagogias diferentes, não é? Mas vamos sempre ter uma voz mais assertive, muito mais, vá lá, então, és um rapaz, vá lá. E depois ele vai crescer, e depois vai crescer, e depois vai para a escola, e depois vai ter uma luta com os colegas, e depois bate-se com os colegas, e nós dizemos, então, ele bateu-te, vá, não tens de ficar atrás, hein? Ou então, pronto, não são rapazes. Mas se for a menina, já, estás-te a sujar. Oh, querida, as meninas não fazem isso, então. Pronto, com todas as boas intenções. E o que é que o rapaz faz? O rapaz vê-se permitido, legitimado na raiva. Na expressão da competição, e não se vê permitido porque chora ou tem medo. Vá lá, não tenhas medo do escuro, então és um rapaz, és um homem, já és grande. Então, isto fazemos todos nós com a melhor das intenções. Eu tenho um rapaz, portanto eu sei como é que é até nós, conscientes destas coisas. E, portanto, o que é que acontece? Chegamos aos adultos, e eu trabalho com imensos gestores, não é? Em questões de inteligência emocional. E temos homens que, em situações em que seria a emoção normal, não é, do ser humano, seria ou terem medo, porque é um momento de grande mudança, não é? Ou terem tristeza, sei lá, perderam metade, há uma reestruturação porque há uma crise económica, tiveram de despedir metade da sua equipa. Há uma tristeza, há um luto que se faz deste tipo de transformação, não é? E em vez de se permitirem tristeza ou medo, eles vão canalizar na raiva. Porquê? Porque desde crianças que é a emoção permitida por serem rapazes. Portanto, isto são coisas que nos são invisíveis se não tivermos os tais óculos de género que nos permitem ir vendo estas subtilezas e estas relações entre coisas que nós normalmente não somos educados para ver. E no meu espaço foi a certa altura ver, ok, para além destes preconceitos e desta história que temos, o segundo elemento que faz com que as mulheres ainda não tenham a mesma convicção de que podem chegar ao topo é a falta de role models, de modelos de outras mulheres que são primeiras-ministras, que são presidentes da República, que são chefes da Assembleia da República. Olhamos para Portugal, não é? A Maria de Lourdes Pintacilgo foi a única, e foi no contexto em que foi, e foi massacrada pela opinião pública, não é? Portanto, e foi a única, não temos outras. E cada vez que uma mulher tenta, a opinião pública vai se concentrar em coisas absolutamente banais, muito frequentemente, olha como a Hillary Clinton tem o cabelo, ou como a roupa com que apareceu, não é? Esta história toda dela usar calças, vão se concentrar em coisas absolutamente superficiais, vão condená-la e vão eleger até uma coisa tão remotamente possível como um Donald Trump, não é? E, portanto, nós estamos a falar de algo que ainda está muito lá. Então, o que é que nós decidimos fazer? E esta é a ligação com o livro e vou acabar aí. Foi recolher, fazer um pouco the picture, tirar um pouco uma fotografia ao estado do acesso das mulheres aos postos de decisão, porque as mulheres já estão no mundo do trabalho. So what? Têm direitos económicos, têm proteção, temos muito mais independência financeira que as nossas mães e que as nossas avós, portanto, sim, claro que está muito melhor. Mas quando se começa a olhar ao topo das pirâmides, na política, na economia, nos mídias, em todo o lado, são homens. E agora de vez em quando há assim uma mulher ou duas. Temos 5,4% de mulheres CEOs na Europa, quer dizer que mais de 90% são homens ainda, não é? E brancos.
Portanto, a cor também, a etnia continua a ser uma grande barreira. Não? Isto chama-se interseccionalidade. E, portanto, eu que tinha o privilégio de trabalhar em muitas coisas destas em Bruxelas e de conhecer mulheres absolutamente fantásticas que me inspiraram pessoalmente na minha carreira e no meu progresso, pensei, vamos contar as histórias destas mulheres. Vamos fazer com que elas partilhem as dificuldades que encontraram, as vitórias, como é que elas ultrapassaram essas dificuldades, como é que elas geriram um dos grandes dramas, um dos grandes desafios, que é a família e a carreira, quem é que as apoiou, quais foram as estratégias que funcionaram, o que é que não funcionou, que tipo de liderança é que elas veem que é necessária na Europa de hoje, que está a passar por um momento de crise de identidade profunda, não é? Um Brexit que era uma coisa que seria impensável há alguns anos atrás e agora está a acontecer. E, portanto, como é que todas estas qualidades, competências, talentos podem contribuir a uma nova Europa, uma Europa inclusiva, e que não é só uma Europa dos pais fundadores, mas uma Europa que realmente reflete os cidadãos europeus. 51% são mulheres e depois todo o resto. As etnias, as diferentes orientações sexuais. Nós temos grupos de todos os tipos que não se sentem minimamente refletidos na liderança dos seus próprios países e na liderança da Europa. E por isso, uma das grandes crises da Europa, os cidadãos não se sentem ligados, porque não se sentem reflected, não têm um espelho. Continuam a ter, sobretudo, homens brancos, de famílias privilegiadas, ricas, e, portanto, o cidadão médio já não se sente relacionado com esta Europa. E, portanto, nós queremos uma Europa diferente, uma Europa onde os homens e as mulheres liderem lado a lado, nem um atrás, nem um à frente, lado a lado, para que realmente possamos não só reemergir desta crise de identidade profunda onde temos estado estes anos, mas que possamos ser um farol para o resto do mundo. Porque nós estamos a ver que com esta globalização e com este novo mundo onde estamos, a balança de poder geopolítico está gradualmente a mover-se para a China, para a Ásia, países onde o track record, onde a tradição de democracia, de direitos humanos, de direitos das mulheres é tudo menos saudável, não é? É tudo menos compatível com os nossos valores. E estes países vão começar a ser cada vez mais determinantes e mais poderosos a nível do poder mundial. Nos Estados Unidos temos uma grande crise de identidade, portanto, eles têm de a gerir por eles próprios, e, portanto, a Europa resta-nos isto, estes 27 países, com um que anda ali que não sabe muito bem o que é que há de fazer, vai ser 28, e nós temos de nos encontrar novamente de forma poderosa e inclusiva. Eu vou acabar aqui porque eu falo muito. E gostaria que pudéssemos conversar um bocadinho sobre estas questões, as vossas ideias, as vossas opiniões, as vossas questões.